tua casa, estou orando, bendizendo o teu nome. Obrigado, Pai, por essa conferência. Não tenho dúvida que é um presente dos céus para as nossas vidas. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, usar o teu Filho, que sejamos aqui direcionados pela tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Amém. Somos mais que vencedores. Graça e paz. Amém. Os lugares que você frequenta determinam o que você procura. Você está no melhor lugar do mundo hoje. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por gentileza. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou ler na versão NVI. Opa, chegou aqui. Na versão NVI, pode ter um pouco de diferença, a conotação da palavra é a mesma. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite tão gostosa de domingo, para compartilhar com os amados um pouco de conhecimento com respeito à mudança de mente para a mudança de vida. Quero agradecer ao apóstolo pelo convite, por nos confiar este altar, e quero parabenizar você por ter investido um tempo no final da tarde de domingo, primeiro dia da semana, para poder ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus e louvar ao Senhor. Sim, sou locutor. Eu sei que você está aí. Essa voz de besouro, de onde vem? Há pouco mais de 25 anos eu trabalho com a locução publicitária no Brasil. Acredito eu que você já tenha ouvido a minha voz em comerciais de TV. Nos últimos 10 anos, todo comercial de TV Parmalat, McDonald's, Nestlé, lançamentos da Chevrolet, Peugeot, entre outros. E teve um que você ouviu muito nesses últimos dias aí. TSE.org, tem que ser justo, Trump eleitoral. Esse aí você ouviu bastante. Sirvo a Deus. Desde criança nasci num berço evangélico, cristão. Meus pais nos educaram dentro da igreja. O que eu vou compartilhar com você nesses 3 dias, essas 3 noites, eu quero fazer apenas uma introdução hoje, mas preciso que você conheça um pouco o porquê que eu estou falando sobre este tema já há 15 anos. Ministrando sobre transformação de mente. Por quê? Que o Hipólito está buscando levar o máximo de pessoas possíveis sobre este tema. Pois bem, eu nasci num berço evangélico, cristão, passava o domingo na igreja, quando adolescente, tocando, ensaiando, cantando, escola dominical, enfim. Meu pai nos ensinou. Na segunda-feira, a primeira coisa que ele fazia era o culto do lar. Nós nos acordávamos de manhã, eu e meu irmão, e nós tínhamos ali um culto no lar. Ele cantava uma canção, lia um versículo, minha mãe cantava outro, lia outro versículo, e eu e meu irmão líamos o versículo, orávamos e começávamos então o nosso dia. Nós íamos para a escola, o pai ia para o trabalho, a mãe, dona de casa, ficava em casa. Então eu cresci nesse ambiente cristão, muito gostoso, buscando a presença de Deus. Aos 12 anos recebi o dom de falar em línguas, e foi maravilhoso. Chegando da escola, tinha 3 irmãos do COP na sala orando junto com a minha mãe, e eu joguei a mochila no sofá, entrei no meio das irmãs do COP e fui selado pelo Espírito Santo, 12 anos de idade. E, enfim, nós nascemos em uma igreja pentecostal, cheia do poder de Deus, e
buscando dons espirituais. Então, tudo que a gente buscava, a gente encontrava. Era dom de cura, dom de revelação. É muito gostoso isso, né? Um ambiente muito bom a igreja. Principalmente começar o domingo na presença de Deus é muito bom. E eu nasci nessa atmosfera de busca, de adoração. E é sempre muito gostoso estar na presença de Deus. Com o passar do tempo, 16, 17 anos de idade, eu sou uma pessoa curiosa por natureza, irmão. Você não tem ideia do quanto o Hipólito é curioso. E eu comecei um pouco, como que eu posso dizer para você? Um pouco desentoado com a igreja. Por quê? Porque eu comecei a observar algumas coisas dentro da minha casa e algumas coisas nas casas dos meus vizinhos, que não eram cristãos. No domingo, nós estávamos cheios do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. O culto na igreja era sempre um culto avivado, avivamento, nós buscávamos isso. Era muito bom, era muito gostoso. Mas na segunda-feira começou, a partir do momento em que eu comecei a observar, a ver algumas coisas que eu estava entoando, estava fora daquilo que eu estava vivendo na igreja. Por exemplo, nós tínhamos um vizinho espírita. E geralmente, a minha mãe faltava algumas coisas em casa. O açúcar, por exemplo. E ela ia bater palma na vizinha espírita pedindo açúcar. Eu achava aquilo um pouco estranho. Por quê? Porque o pastor pregava no domingo, em Ageu 2:8, Deus é dono da prata e do ouro, mas não tem açúcar. Eu ficava com isso na minha mente. Só que isso não era uma vez no mês. Isso é uma coisa decorrente. Acontecia sempre. Mas eu fui fazendo as minhas pesquisas particulares. Eu sempre fui curioso, sempre gostei muito de ler. Comecei na comunicação com 15 anos de idade, não parei até hoje. Sempre gostando de ler. E eu comecei a observar algumas coisas na própria igreja. E eu descobri que Deus, Ele não tinha culpa nenhuma de nós vivermos aquele tipo de vida na igreja e aquele outro tipo de vida lá fora. Eu explico para você o porquê que Deus não tinha culpa e como foi que Deus mudou a história da minha vida, da minha descendência e de algumas pessoas que têm convivido com a gente nesses últimos anos. Você pode repetir comigo? Deus é Criador. Aqui no livro de Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu preciso entender que toda a criação nasce na mente. Toda a criação nasce na mente. Compreenda isso. Toda a criação nasce na mente. Aqui não era uma realidade ainda. Essa criação estava na mente de Deus. Não era uma realidade, no princípio ele já criou. Não. A partir do momento em que ele cria na mente, ele começa. A Bíblia fala que aquela criação, a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos entender este versículo número 2. Vai ser uma conferência um pouco diferente, de repente, do que você está acostumado. Eu quero que você pegue caneta, se você puder, um papel e anote, para você não falar que o Hipólito está falando coisas que não existem. Entenda. Aqui, no princípio criou, essa criação nasceu na mente. Aí fala, a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo. Você pode repetir comigo a palavra trevas? No hebraico, quer dizer falta de conhecimento. Literalmente, em ignorância, trevas, falta de conhecimento. Aí, continua dizendo aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, a palavra luz, repita comigo, luz é igual conhecimento. No hebraico, luz é conhecimento. Então essa luz não era a luz do sol, não era a estrela, essa luz não era a lua, essa luz era o espírito de conhecimento. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, Salomão chama, ele fala que a sabedoria se manifestou em Deus. Quando Deus diz, haja luz, a sabedoria diz, eu fui chamada desde o princípio para a criação de todas as coisas, eu estava com ele, porque ele me chamou. Espírito de sabedoria, diga comigo, sabedoria é o Espírito. Olha que interessante. A partir de então, ele começa, a partir do conhecimento, ele começa a chamar a existência. Ele começa a criar coisas incríveis. E vai passando.
viver uma vida equilibrada. Da onde vem esse equilíbrio, Hipólito? Eu vou mostrar e provar a você que é possível. Aqui diz Deus, versículo 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está na mente dele ainda. Não era algo real. Estava na mente. Deus estava criando todas as coisas. Diga, a mente cria. A mente cria. A boca gera. A boca gera. E a atitude realiza. A atitude realiza. São três coisas interessantes que nós precisamos entender para que nós venhamos viver o que Deus quer que a gente viva. Deus, então, o versículo 26 diz: façamos a nossa imagem. Aí o versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A palavra imagem vem de imaginação no hebraico. A imagem de Deus, a imaginação de Deus criou o homem e a mulher. Diga, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Você pode dizer para alguém: você começou na mente de alguém. Tudo começa na mente. Tem pessoas que dizem: eu não acredito nessa lei do pensamento. Olha, desculpe, mas seria muita falta de inteligência, porque você neste exato momento está sentado em algo que nasceu na mente de alguém. Nós estamos dentro do pensamento de alguém. Alguns anos atrás, isso aqui era um terreno vazio, cheio de mato. Alguém passou, pensou, idealizou, falou, verbalizou e realizado. Nós estamos dentro da mente de alguém. O pensamento de alguém criou tudo isso. Quem está comigo, diga amém. A roupa que você está nasceu na mente de alguém. O calçado que você usa nasceu na mente de alguém. O botão da sua camisa nasceu na mente de alguém. O óculos que você usa nasceu na mente de alguém. Diga comigo: há poder nos meus pensamentos. É o poder da criação de Deus em você. Glória a Deus, aleluia. E você pode criar o que você quiser. Porque Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, aí então ele chama a existência, ele forma o homem do pó da terra e sopra. Ele colocou o poder dele dentro do homem. Só que nós utilizamos tão pouco este poder. Nós utilizamos tão pouco essa autoridade que está dentro de nós. E não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa a sua cor, não importa a nomenclatura que você utiliza aqui na terra, quem você é. O importante é você saber para o que você foi feito. Diga comigo: para criar. Para criar. Glória. Você pode criar duas coisas: problema ou solução. A minha pergunta é: o que você tem criado? Não precisa responder. Pergunte para alguém do seu lado: você tem criado problema ou solução? Na mente de Deus, versículo 28 do capítulo 1, Deus continua pensando, e na mente ele já está abençoando o homem. Ele diz aqui: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem. Ele não estava olhando para o homem falando isso, ele estava pensando. Tudo começa na mente. Deus é extremamente organizado. Aleluia. Ele não chega depois, ele não chega antes, ele chega na hora certa. Glória a Deus. Interessante que quando Deus cria o homem, no versículo 27, e diz: a imagem de Deus o criou. A imaginação de Deus criou o homem e a mulher. Aí no capítulo 2, no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele continua dizendo: ora, o Senhor Deus tinha plantado. Quem plantou, irmãos? Deus. Um jardim no Éden para o lado leste, e ali colocou o homem que formou. Depois que Deus cria o homem, ele gera o homem, e a atitude de Deus forma o homem, e ele se torna alma vivente. Deus coloca o homem no lugar. Diga comigo: Deus criou lugares antes de criar pessoas. O que isso quer dizer, Hipólito? Que você não dará certo em todos os lugares. Você tem que estar no lugar onde o propósito de Deus o criou para estar. Não é todo lugar que você vai dar certo. Se você pegar um peixe e colocar nesse chão, ele vai ficar pulando, você vai falar que inútil. Mas se você coloca, faz coisas que você fala: uau! Por quê? Porque ele nasceu para viver ali. E às vezes nós ficamos
buscando alternativas. Quando você sabe para o que você nasceu, qual o propósito de Deus na sua vida, você não fica buscando alternativas. Quando você disserra ali para o que você veio, tudo que você faz, você é bem sucedido, porque você está fazendo aquilo que Deus o criou para fazer. E aqui, a palavra do Senhor diz que Ele colocou o homem nesse jardim. Então, primeiro Ele cria um lugar. Primeiro Ele cria um problema. E depois Ele cria o homem para resolver o problema que Ele criou. E pode, explica melhor isso. Eu vou explicar para você. E você vai entender o porquê que você pode ser uma pessoa saudável, equilibrada, próspera, feliz, alegre, saltitante. Por que você pode andar com um sorriso nos lábios? Por quê? Eu não andava assim, gente. Durante 16 anos. Quanto tempo? 16 anos. Eu servia a Deus. Você não continua servindo, sim, mas eu servia de uma forma estranha. Eu vou explicar para você. 16 anos eu orava e as coisas aconteciam de vez em quando. Sabe quando você pega um carro bom e você entra nele, você sente aquele automóvel e você então sai da primeira, segunda, mas você tem que estar meio de amarrado. E depois de um tempo você descobre que o freio de mão estava puxado. Eita Deus. Eu era assim, cheio de potenciais, mas com o freio de mão puxado. Queria que as coisas acontecessem, mas não aconteciam. E eu ficava extremamente esquisito quando eu estava indo para a igreja e alguém passava com um carro importado do meu lado, um charuto na boca, com a cerveja nas mãos. Eu falava, Deus, está esquisito esse negócio. Ele está indo para um lugar que não te louva. Eu estou indo para um lugar que te adora. Ele está indo num carro, eu estou indo já. Tem algum problema aí. Só que eu tinha 15, 16 anos. Eu não entendia muito bem. Só que eu já comecei a observar algumas coisas. E aí então, 16 anos, buscando, e as coisas não aconteciam. Eu falei, Deus, me ajuda. Diga comigo, tudo que eu busco. Tudo que eu busco. Em Deus. Eu encontro. Eu comecei a buscar. Falei, Deus, não é possível que eu nasci para viver assim. A minha mãe, não sei se alguém conhece aqui, tomava um remédio chamado diazepam. Caixa preta, taxa preta, para depressivos. Mas era cheia de dons espirituais na igreja, pessoal. Ela orava para as pessoas eram curadas, e ela não era. Estranho. As coisas aconteciam com muita gente que estava ao nosso redor, mas não aconteciam com a gente. Até a oração do meu pai era esquisita. Como assim, Paulo? Sim, meu pai tinha uma oração estranha. Não sei se você já fez essa oração, mas ele orava assim, Deus, me deu um carrinho. Mas de vez em quando ele trocava o carrinho, e eu sei que você já ouviu essa forma, e ele orava exatamente assim, Deus, nem se for um pé de bode. Que esquisita essa oração. Você já fez essa oração para Deus? Tem orações que são estranhas, não é? Só que durante muitos anos a gente orou assim. Hipólito, por quê? Porque nós aprendemos assim. Tudo que meu pai tinha, o que ele tinha aprendido. Tudo que eu tinha, o que eu tinha aprendido. A nossa vida era uma maravilha. Nunca passei fome, graças a Deus. Nunca tive problema com a alimentação de... Não. Sempre tivemos uma vida boa, mas escassa. Não tinha equilíbrio. Tinha uma grande diferença entre aquilo que pregávamos e aquilo que vivíamos. Quem está me entendendo aqui pode dizer amém? Amém. Uma diferença. E eu comecei a buscar 19 anos. Com 14 para 15 anos eu evangelizava. Nós tínhamos uma praça ali na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aonde meu pai colocava carro de som, e nós pregávamos a palavra todo domingo, período da tarde. Pessoas aceitavam a Cristo, levávamos para a igreja, para o culto, evangelizávamos. Nós éramos pessoas que não conseguiam viver fora do reino. Mas, por outro lado, a nossa vida, ela não era uma vida modelo sem o ser espiritual. No mundo corporativo, por exemplo. Eu não aceitava muito aquilo. Eu não aceitava. Eu comecei a trabalhar na filial da Rede Globo com 18 anos para 19, lá em Campo Grande.
TV Morena, era o nome da emissora, como locutor publicitário, já tinha uma voz de visor, 14 para 15. E eu vi as pessoas que estavam conosco, uma vida interessante. Mas eu, particularmente, não vivia essa vida, nem meus pais. E meu pai conseguiu o que ele pediu para Deus, gente. Carlinhos, você lembra? Pet Bot. Ele teve. Vivíamos empurrando aquele negócio esquisito. Não era falta de gasolina. Era porque o carro era velho. Alguém conheceu o Dodge? Pois bem, era um Dodge, mas era antigo. Barulhento. Eu lembro que um dia eu e a família passamos uma vergonha, principalmente eu. Por quê? Olha, adolescente, nós tínhamos um grupo na igreja que ficávamos, após o culto, paquerando as irmãzinhas. Está tudo certo. O cristão tem que paquerar onde? Em nenhum lugar. Após o culto, antes do culto, tem que paquerar na igreja mesmo. Se você é solteiro. Enfim, e aí eu lembro que meu pai falou assim, vamos tomar um sorvete? Eu falei, vamos. Todo faceiro, entramos no Dodge e fomos nós 4. Só que a sorveteria era mais ou menos 1.500 metros da igreja. Entramos no carro. Quando paramos no farol, e tinha um ponto de ônibus, paramos no farol. Eu abri o vidro de trás do carro, só para ver que estava o carro. O pai parou e as meninas estavam no ponto de ônibus. E o escapamento caiu. Sójesus.com.br. Falei, pai, o que aconteceu? O escapamento caiu. Ele já foi virando o carro, bem na onde estaciona o ônibus. Aí você imagina o ônibus buzinando atrás de um luz alto, o carro parado e no meio da rua o escapamento. Meu pai, vocês pegam lá, falou, como pegar esse escapamento? Tem um pano atrás do carro. Falei, meu Deus. Olha a cena. E as meninas entrando dentro do ônibus. Imagina se estavam rindo. Eu e o irmão com um pedaço de pano na mão, pegando o escapamento, colocando atrás do carro, no porta-malas. Aquele carro fazendo um barulho que só Jesus sem escapamento. Meu Deus, que vergonha. Paulo, por que você está contando isso? Por causa da discrepância que existia entre o que nós falávamos e o que nós vivíamos. E aquilo, de verdade, aquilo foi entrando no meu coração. E com 19 anos, eu comecei a questionar se valia a pena eu estar servindo a Deus. Porque eu via muitas pessoas que não tinham nada a ver com a igreja. Estavam bem, eram bem-sucedidas. E eu vi a maioria das pessoas que conviviam comigo, elas, desculpe o que eu vou falar agora, mas eu vou ser bem sincero com você. Repita comigo, transformando mentes para o sucesso. É o tema dessa conferência. Sucesso é uma vida bem-sucedida, ter saúde e alegria, poder usufruir com a sua família daquilo que você deseja, realizações, enfim. É o que Deus disse para Josué, capítulo 1. Tem de bom ânimo, você vai ter sucesso com aquilo que você fizer. Pois bem, só que nós não tínhamos isso. Nós éramos cheios de Deus, cheios de dons espirituais, pregávamos a palavra, cantava. Meu pai e minha mãe cantavam. Minha mãe era professora de piano. Meu pai era da orquestra sinfônica, maestro. Meu irmão tocava, eu também tocava na igreja. Nós tínhamos um comprometimento com o reino, mas parecia que o reino não tinha comprometimento com a gente. Porque era muito diferente aquilo que nós ouvíamos o pastor falar e aquilo que nós vivíamos, mas não era só nós, era todas as pessoas que estavam ao nosso redor. Eu lembro que na época que chamava os homens para comer um lanche, alguém falava, você vai pagar? E é todo mundo duro. Gente, situação esquisita. E eu particularmente, eu nunca me contentei com isso. E com 19 anos, eu já estava trabalhando e Deus me deu o privilégio de ganhar um salário até interessante na época e ajudar meus pais com algumas coisas. Mas eu fui conversar com o pastor no primeiro dízimo que eu fui devolver. Falei, pastor, eu trouxe o dízimo, vou devolver amanhã, era um sábado isso, estava de folga. Só que eu queria entender uma coisa, o porquê que a minha mãe vive pedindo coisas emprestadas para a vizinha que não é peixe. Aí ele regalou, sua mãe vive pedindo? Sim, mas o que sua mãe pede? Sal, açúcar, as coisas de comer às vezes, não tem uma coisa ou outra. Ah, mas isso a minha esposa também faz. Falei, então pastor, eu queria entender isso.
se seu pai já falou para mim que você questionou algumas coisas com ele já. Sim, eu questiono sempre, porque eu aceito isso. É muito estranho isso. É muito estranho. E ele disse para mim, olha, um dia você vai entender. O senhor não pode me explicar? Você acredita no céu? Eu acredito. Acredita no inferno? Eu acredito. Você acredita que o céu é um lugar maravilhoso? Eu acredito. Inclusive a palavra fala. As ruas são de ouro. É isso, é um lugar maravilhoso. Aqui, meu filho, tudo é sofrimento. Foi amém. E saí desgostoso com aquela resposta, querendo entender isso. Diga, tudo que eu busco em Deus, eu encontro. O tempo foi passando, e com 21 para 22 anos, eu fui separado a evangelista, comecei a crescer, ministrando a palavra de Deus. A igreja tinha um programa de rádio, assumi o programa de rádio da igreja, comecei a estudar teologia. Enfim, a minha vida ela teve uma guinada interessante, comecei a entender algumas coisas da palavra, mas continuava do mesmo jeito. Eu disse, Deus, eu não aceito isso. Eu comecei a fazer uma oração diferente. Diga comigo, orar é falar com Deus. Falei, eu preciso de respostas. E aí Deus me deu a resposta. Quando você busca, Deus dá. E aí Deus proporcionou um encontro comigo e uma pessoa que não era do meu dia a dia, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Era um judeu que mora em Tel Aviv. E Deus proporcionou encontros com ele. E depois disso, mudou. Eu não vou contar a história de como foi, porque tomaria muito tempo, mas eu vou começar a mostrar qual vai ser o resultado disso aqui. E, por eu ser muito curioso, nós começamos então a compartilhar algumas coisas. Ele pediu que eu quisesse, ele gostaria de me ajudar nessa área, que eu tinha muita dificuldade de entender o porquê. E foi exatamente um judeu, uma pessoa muito próxima, muito rica. E ele falou para mim, olha, vocês têm um sério problema. Quando ele falou vocês, é vocês cristãos aqui no Brasil. Vocês têm um sério problema. Vocês buscam muito a pessoa de Jesus. É um judeu, abre aspas, tá? É um judeu convertido ao cristianismo, ok, gente? Não é ortodoxo, fecha aspas. E ele falou, vocês têm um sério problema. Vocês buscam muito a pessoa de Jesus. Eu disse, estamos errados? Ele disse, não, absolutamente. A eternidade é o que vale mais. Vocês estão certos. Mas vocês só buscam a pessoa de Jesus. Eu disse, eu preciso entender isso. E aí ele foi para outra área cooperativa, enfim, do mercado corporativo. E eu comecei a estudar com ele. E passados 6 meses, ele me fez um convite. Falou, quero que você venha em Israel. Eu falei, eu vou, mas você paga? Ele disse, eu pago. Você vai ficar na minha casa. Eu quero levar você na biblioteca pública e você vai estudar. Imagina alguém que gosta de ler muito, que estava muito curioso por algumas coisas, não estava entendendo absolutamente nada. Eu falei para você que quando você busca em Deus, você encontra. Deus sempre pode levar você aonde você deseja ir. Por isso que é importante, quando você for falar com Deus, Deus, eu quero que o Senhor me proporcione Y, Z, I. Não é Deus, eu quero que o Senhor me proporcione uma bênção. Que tipo de bênção? Sua fé tem que ser um pouco mais clara. Às vezes não recebemos porque a nossa oração é estranha. Fecha aspas. E aí então fui para Israel. Deus me deu esse privilégio. E eu me converti lá em Israel. Lá houve uma conversão verdadeira. Como assim, Sim, irmãos? 45 dias. E a história da minha vida mudou completamente. Eu descobri ali que, infelizmente, na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, primeira traduzida aqui no Brasil, várias colocações estavam com interpretação errada do original hebraico e aramaico. Eu não sei se alguém que já ajudou alguém a dirigir automóvel e essa pessoa, ela aprendeu a dirigir, mas da maneira errada, e você está tentando ensinar ela da maneira certa. É muito difícil. Assim como quando você aprende uma coisa e aquela coisa é mais ou menos certa, ela é errada. A forma, o que você faz é certo, mas a forma é errada. E é o que está acontecendo, é o que aconteceu comigo. Eu servi a Deus no lugar certo, com as pessoas certas, mas da forma errada. E aí então
começou uma grande mudança na minha mente. Porque tudo começa na sua mente. Nunca esqueça disso. Tudo começa na sua mente. O resultado dessa mudança, ela foi tão grande, que não impactou apenas a minha vida, mas todas as pessoas que estavam ao redor. Mas primeiro, eu ganhei alguns adjetivos interessantes. Quais, Hipólito? Você está ficando arrogante. Você está ficando mentindo. Você está se desviando. Você está perdendo a essência do cristianismo. E blá, 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 blá. Por quê? Diga comigo. Começou a dar resultados. Quando você começa a dar resultados, pode esperar que venha alguma coisa. Porque quem não está dando resultados vai colocar o que está. Porque as pessoas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa que você, de forma diferente, não está tendo resultado. Quando você começa a fazer e dá resultado, aí as pessoas começam a te olhar diferente e falar: opa, peraí, mudou. E você vai entender nessa conferência o porquê que eu e você podemos mudar e ter uma vida interessante. E foi o que aconteceu comigo aqui, preste bem atenção. Quando eu volto de Israel, minha mente completamente mudada. E aí eu vou estudar uma área que eu nunca imaginei que eu iria estudar. Porque curiosidade. Eu fui estudar também a neurociência. Eu sei, o cristão pentecostal, ciência, neurociência é uma coisa que parece que não tem nada a ver com a Bíblia, rapaz, sai dessa. E a primeira coisa que as pessoas que estavam me pastoreando na época falaram assim: não faça isso. Eu falei: por quê? Porque a sua mente vai ficar confusa. Eu falei: vai estar. Eu preciso tirar a minha mente dessa confusão. Mas muitas pessoas se afastam do Evangelho por causa desse tipo de estudo. Eu falei: não são convertidas verdadeiramente. Existem coisas que servem para você e você pode utilizar. Existem coisas que não servem, você pode jogar fora. Você tem que ter inteligência de tudo aquilo que você ouve para você captar. A única coisa que impede eu e você de crescermos está em Oséias. Deus fala: o meu povo. Ele não está falando do ímpio, do espírito católico. Ele não está falando de nenhum. Ele está falando do povo dele. Está sendo destruído. E no aramaico é atrasado, amaldiçoado, perdendo, falido por causa da falta de conhecimento. Glória a Deus. E isso mexeu comigo lá, quando ele falou para mim que você vai conhecer um pouco sobre o propósito de Jesus para nós. Você pode repetir comigo a pessoa de Jesus? E o propósito de Jesus. E aqui eu começo então a nossa primeira parte dessa conferência. Tem alguns minutos para compartilhar com você. Se coloque em pé um minuto, por favor. Diga comigo, mas diga com vontade. Diga: a minha vida deve estar no centro da vontade de Deus. Eu sou único e o melhor da terra, no propósito que Deus me chamou. Diga: para mim não há concorrente. Porque eu sou único no propósito que Deus me chamou. Você pode aplaudir o Espírito Santo por isso? Você não é genérico. Não existe ninguém igual a você na face da terra. Ninguém tem a sua digital. Ninguém tinha e ninguém vai ter nunca mais. Você é único. Aleluia. E por você ser único, tem coisas exclusivas para você na terra. Exclusivas. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ter a vontade de ter nada de ninguém. Porque tem coisas exclusivas para você na terra. Aleluia. E eu vou te provar isso dentro da palavra de Deus. Como que você pode viver algo diferente do que você tem vivido até agora? Assim como Deus mudou a minha história completamente. Eu não estou aqui por um acaso. Nos propósitos de Deus já estava escrito em um livro chamado Vida. Essa data especial estamos aqui. Aleluia. Você pode dizer para duas pessoas: apareça aonde Deus quer que você esteja. Diga aí. Diga para duas pessoas. Pode tomar o seu assento.
pessoas por onde nós temos passado. Essa aqui é 162 igrejas que recebem o transformante. A última que nós tivemos foi agora no final de semana passado, domingo, segunda e terça último, Jarinu. Não conhecia Jarinu, nem sabia que existia Jarinu. Nós recebemos um convite para estar ali na comunidade evangélica Livingstone. Apóstolo Maurizete, a bispa Maurizete e o apóstolo Natanael. Centenas de pessoas foram impactadas e alguns testemunhos, porque depois, apóstolo, amanhã mesmo gostaria que fizesse um grupo de WhatsApp e colocasse todas as pessoas que estão aqui, coloca no grupo. Todo lugar que eu faço isso. Para quê, Hipólito? Porque durante 21 dias após essa conferência, você vai começar a contar testemunhos do que está acontecendo na tua vida. Saúde, equilíbrio, família, todas as áreas. Você vai começar em 21 dias. Quantos dias? 21 dias. Hipólito, pode ser que aconteça? Não, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como. E nós estamos, ontem, entrou no grupo lá de Jarinu, ontem, o 29º testemunho em 4 dias. Coisas extraordinárias têm acontecido. Agora, Hipólito, é uma palavra, é uma pregação? Não. É um ensinamento. É um ensino. Para você entender qual o propósito de Deus para você. Para você entender que eu e você temos a opção de viver uma vida interessante para a glória dele aqui na terra. Então vamos lá. Diga comigo a pessoa de Jesus. E os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus, ela te prepara para a eternidade. O princípio de Jesus te prepara para a terra. A pessoa de Jesus te prepara para o céu. O princípio de Jesus te prepara para a terra. Como você vai governar aqui? Como você vai liderar aqui? Como que você vai viver bem aqui? A pessoa te prepara para a eternidade. Gera dons espirituais, gera o que você quiser e buscar nas leis e princípios de Deus. Na pessoa de Jesus, você vai receber. Você recebe. Eu fiz isso durante 16 anos, eu recebi. Só que eu nunca busquei em 16 anos os princípios de Jesus. Eu busquei a pessoa, que era o dom dos espirituais. É estar nos cultos, é estar me enchendo da palavra, evangelizando. Eu buscava somente, estritamente, o reino espiritual. E eu tinha resultado daquilo que eu buscava. Mas eu não buscava nada para a terra. E aí eu descobri que Deus não me deu os céus, pertence a Ele. Agora a terra Ele me deu. E eu não tomo posse daquilo que Ele me deu e eu quero olhar aquilo que Ele não me deu. Está na palavra. Os céus pertencem ao Senhor. Vamos estar com Ele, mas isso aqui. Agora a terra é para Ele você dominar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Espírito Santo. Pode aplaudir Ele. Eu não entendia isso. Porque eu buscava e as coisas não aconteciam. E aí então eu descobri que a oração não é uma ferramenta, uma semente para discutir isso. O crescimento e o desenvolvimento financeiro, equilíbrio aqui na terra. Não. A Bíblia, vou mostrar para vocês, vou provar para vocês. Por que eu buscava tanto e tinha tanto, mas por outro lado eu não tinha nada? Porque eu nunca busquei nada da terra. A realidade, eu achava que nem estudar seria interessante, mas Deus está montando. Alguém já falou, você não estuda para quê? Deus está montando. Já ouviu isso? É uma coisa esquisita, né? Estudar, Jesus já está vindo aí. Então, eu ficava preso, escute o que eu vou dizer, isso é muito sério. Nesse reino espiritual, cuidando, eu não era e não sou anjo, arcanjo, querubim, serafim, eu sou ser humano. E Deus me criou para dominar a terra. E depois que eu dominasse aquilo que Ele me deu, a premiação é quando este evangelho for pregado a toda criatura, então eu chamo vocês para cá.
Aleluia. Quando vocês dominar o que eu pedi para vocês dominar, sabe o que acontece? A igreja é chamada do quê? Noiva, sim ou não? Sim. Noiva de quem? Muito bem. Noiva de Cristo. Olha, de quem? De Cristo. Uau! Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz que ele é o rei dos reis. Você já viu algum rei casar com uma pessoa desequilibrada, desestruturada, desordenada, totalmente fora do padrão de castelo, sim ou não? Não. Você imagina a igreja? Imagina uma noiva de Cristo, do rei. Não estamos falando de uma pessoa normal, estamos falando de um rei dos reis. Ele nos vê assim. Agora, para que você entenda melhor por que nós vivemos essa vida, é porque nós não buscamos os princípios de Cristo, nós buscamos só a pessoa de Cristo. Eu estou falando nós, cristãos pentecostais, em especial. Escuta o que eu vou falar para você agora. E agora eu entro numa área em que você pode se arrepiar e falar, eu não concordo muito com isso. Então não concorde com a palavra, porque tudo que nós vamos falar aqui, tudo é baseado na palavra de Deus. Tudo. Por isso que eu peço para você, traga a caneta. Depois você pode perguntar para o pastor. Pode chamar, falar, pastor, eu não entendi isso. Nós vamos estar aqui para explicar para você. Eu tenho uma filha de 25 anos. Diga comigo, quando eu faço o que Deus pede, na área que eu quero crescer, coisas diferentes acontecem. É normal para você, uma moça de 25 anos de idade, ter 3 empresas e 47 funcionários, sim ou não? É normal, sim ou não? Por que não? Porque geralmente 25 está procurando alguma coisa para fazer, sim ou não? Que faculdade que eu vou fazer? Estou pensando em. A minha filha fez 25 anos, vai fazer 26. E ela trabalhou comigo dos 14 aos 19 anos, viajando no Brasil, minhas palestras com minha secretária. Viajava comigo. E com 19 anos ela falou, pai, eu não quero mais trabalhar contigo, eu quero ter uma experiência fora. Eu falei, ok. Estamos falando sobre transformar a mente, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Abro aspas aqui, não sou coach. Tá? Fecho aspas. Você me explica, o cara é coach, não sou coach não. E aí, ela falou para mim, eu quero ter uma experiência fora. Eu falei, tá bom filho, você está certa. Tantos anos trabalhando com o pai, vai lá, 19 anos, agora você quem manda a sua vida. E um dia eu cheguei em casa, ela com o mapa aberto, não era com o celular, não era o tablet e nem o computador, era o mapa mesmo, aberto em cima da cama, aquela caneta de marcação, marca-texto, estou aqui, pai, onde eu quero. E quando eu olhei, falei, filho, mas isso aqui é Dallas, Texas, Estados Unidos. Eu pensei que era fora, mas fora, né? Não fora. Eu falei assim, sim, pai, eu quero ir para lá, eu quero trabalhar lá 3 anos, já tenho empresa lá que eu quero trabalhar. Eu falei, então vamos buscar uma conexão lá. Mas antes eu olhei para ela e falei, você tem certeza que você nunca saiu de perto do pai? Ela disse, pai, o Senhor fala, e a palavra diz que assim como eu penso será, e eu vou. Vou falar o quê? Contra fatos não há argumento, é a palavra de Deus, é um fato, está escrito, então vamos lá. E foi, 3 meses depois ela estava lá, enfim. Deus o abençoou, 3 anos depois ela voltou. Hoje ela é empresária muito bem sucedida, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Você olha para ela, você pensa que ela é uma menina que está pensando em fazer alguma coisa da vida ainda, porque continua a mesma coisa, o semblante dela, o jeito dela, mas uma sabedoria e uma atitude que é incomum às pessoas. Incomum. Inaugurou agora, esse mês, a loja de Goiânia. Tem 3 lojas, tem 2 em Cuiabá e 1 em Goiânia. Completou agora em julho 25 anos de idade. Agora, o que ela faz? O que ela fez para poder viver isso? Diga comigo, mudança de comportamento, hábitos e mente. Foi isso. Louvo a Deus que ela não teve o questionamento que eu tinha na idade dela. Por quê? Porque não foi preciso, diga comigo, conhecimento. A verdade me liberta. A verdade me liberta você. E aí você então começa a viver algo surreal, não é mágica. Não é mágica. É obediência de princípios. Que princípios? Em primeiro lugar, entenda: pessoa e propósito. Pessoa, céu, propósito, terra. Princípios. A palavra de Deus, ela não é um livro, posso dizer para você, de religião. A Bíblia não é e nunca foi um livro de religião.
religião, ela é um livro de constituição, leis, princípios de um país chamado céu. De um país chamado céu. Você é cidadão da onde? Então, para que eu possa viver o que tem no país original, na terra, eu tenho que obedecer os princípios de lá, para que depois eu possa viver aqui. Só que eu quero ir para lá sem conhecer os princípios de lá, e quero viver aqui bem sem conhecer os princípios de lá. São coisas que não combinam. Agora preste atenção no que eu vou falar para você pensar. O que determina a qualidade de um rei é a qualidade de vida dos seus cidadãos. O que determina quem é o rei que você serve é a qualidade de vida que você vive. Londres, Inglaterra, país monárquico. Dificilmente você vai encontrar alguém na rua pedindo. E se você casou e foi para lá e tem um filho, você e a sua esposa podem ficar 1 ano sem trabalhar e eles vão estar, o rei, a rainha, príncipe, princesa, vão estar financiando durante 1 ano a sua estadia aqui. Por quê? Porque o que determina a qualidade daquele reino é a qualidade dos seus cidadãos. Quantos cidadãos do céu eu tenho aqui? Diga amém. Amém. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está declarando que é dos céus? Vai ter que provar. É sobre isso que eu quero falar. Glória a Deus. E a vida que eu tenho hoje, louvado seja Deus por isso, é de acordo com a constituição do país que eu vou morar para sempre daqui a pouco com você. Só que eu posso começar a viver a vida de lá aqui. Notícia boa, gente. Diga comigo: o reino dos céus pode vir até mim antes de eu ir até ele. Ah, você pode celebrar Deus por isso. Aleluia. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que eu tenho que compreender os propósitos de Jesus. Eu já tenho a pessoa, eu já tenho dons espirituais, eu já evangelizo, eu já prego, eu já oro que as pessoas são curadas, e quando eu falo a pessoa se converte a Cristo. Mas agora os princípios para viver aqui. Livro de Mateus, capítulo 2, no verso 52 diz: crescia Jesus em estatura, graça, conhecimento já de Deus. Promise. Escute o que eu vou dizer a você. Eu sei que muitas coisas que eu vou falar nesses 3 dias vão te chocar. Vão te chocar, principalmente o terceiro tema. Vai ser na terceira noite. Vão te chocar, eu tenho certeza absoluta que vão te chocar. Por quê? Olha, por que me chocou? Eu tive que pesquisar e falar: não é possível, eu aprendi dessa forma, está errado. Sim, está errado. E aí as coisas não iam. Então eu descobri. Tudo aquilo que te confronta, você precisa estudar, para que você possa crescer. O confronto, ele não vem para te humilhar. O confronto vem para te promover. Olhe com a perspectiva certa para o confronto que você enfrenta, em qualquer área. Davi enfrentou o maior confronto, ainda um adolescente. Para quê? Para subir de nível. Aleluia. Glória a Deus. Te promove os confrontos. Pois bem, então eu comecei a entender que o propósito de Jesus, os princípios dele para a terra eram diferentes dos princípios dele para o céu. O pedido que eu fazia a Deus era: Deus, me dê dons espirituais. Ele deu. Deus me revela, ele me revelava. Deus cura, ele curava. Deus liberta, ele libertava. Aí eu orava por uma área que eu queria crescer muito. Por quê? Porque eu via muitos cultos de missões. Culto do quê, irmãos? Irmãos, pensa nos cultos estranhos. É os cultos de missões. Por quê? Porque faziam-se ofertas para enviar para os missionários. E quando o pastor falava do levantamento de oferta para enviar lá para o missionário, gente, era uma coisa tão absurda. Eu falei: meu Deus, por que isso? Depois eu entendi
dinheiro para poder enviar para o missionário. E está tudo certo, Quem tem dá, quem não tem não dá. Só que eu não compreendia. Deus, é a tua obra. É a tua obra. Peraí, tem alguma coisa errada. Meu pastor e mentor, pastor Jorge Linhares, em uma de suas colocações sobre este tema, ele contou algo muito interessante. Diga comigo: espírito de ousadia e coragem. Esse é o primeiro passo que eu e você precisamos dar aqui na terra para podermos ter qualidade de vida, ter saúde. Jesus já levou enfermidade, se está com você ainda, você tem que desfazer dela, porque não é sua. Crescer financeiramente. Eu me fiz pobre para que vocês se tornassem ricos. É o que disse Jesus no livro de João. Então, é a palavra dele. Aí no livro de Isaías ele fala também, só para você entender esse testemunho que eu vou contar agora. No livro de Isaías ele diz o seguinte: eu vi, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me trouxe aqui para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Olha só que interessante, para libertar da prisão. E agora vem uma palavra muito interessante, que eu tive que estudar muito isso, porque eu queria crescer nessa área para poder ser bênção na vida das pessoas. Eu vim trazer boas novas aos pobres. Que boa nova que um pobre precisa ouvir? Desculpe, pobre. Pobre vai ficar mais pobre ainda. Não. A palavra luz quer dizer o quê? Alguém lembra? Conhecimento. Quando Jesus chega aqui, nos seus primeiros sermões, o que ele diz? Eu sou o conhecimento que o mundo precisa para mudar. Aleluia. Do Éden para cá, muita coisa se perdeu. Na realidade, lá no Éden se perdeu. Lá no Éden. Olha que interessante. Nós não crescemos porque evoluímos nosso ritmo espiritual. Por quê? Porque nós temos medo. E aonde surgiu o medo? Vamos lá. A Bíblia diz, aqui no livro de Gênesis nós lemos, que Deus criou o homem e colocou ele no meio de um jardim. Agora olha só a situação do jardim que ele criou. Vamos comigo? Olha só, eu vou ler para você aqui. Se você quiser anotar, deixa anotado aí, mas eu vou ler para você. Capítulo 2, olha só o jardim. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Dividia em quanto, irmãos? O nome do primeiro, Bison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. Versículo 12. Ouro naquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e as pedras de ónix. O versículo 12 só fala sobre isso. Aí ele continua dizendo, para você entender aonde eu quero chegar. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ónix. Versículo 13. E o segundo que percorre toda a terra de Cush é Gion. O terceiro que corre ao lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Fazer o quê? Cuidar e cultivar. São duas coisas interessantes aqui. Ele colocou para cuidar e cultivar o quê? Sementes e ouro. É o que está aqui. Foi onde ele colocou. Duas coisas. Aí ele continua dizendo, olha que interessante, versículo 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Foi uma opção ou foi uma ordem? Foi uma opção ou foi uma ordem, vamos? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Esse é o versículo 16. É a primeira. Ele não deu opção, ele ordenou. Se eu não estou comendo o que ele ordenou, é porque eu estou em pecado, estou desobediência direta com ele. Você vai entender o que eu estou dizendo. Meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Que área? Na área que ele quer crescer. Porque na área que você fala com Deus que quer crescer, Deus te mostra e você cresce. Agora nós jamais, escute, eu estou falando sobre mim agora, tá? Eu jamais busquei, e tinha até medo, vergonha, achava que era pecado falar sobre crescimento e desenvolvimento dentro da igreja. Aqui é só lugar de falar de reino espiritual. E a igreja, Jesus veio e quebrou tudo o tabu que existia na época. Eu achava que com oração, eu conseguia uma condição melhor. Diga comigo, oração. Conversa com Deus. Condição. Atitude. E aí, então, eu comecei a observar as leis e os princípios. Eu vi que era uma ordem de Deus.
E aí o versículo 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A Bíblia diz que Eva ouviu a pessoa errada. Ela começou a conversar com a serpente. Todo dia ela ouvia Deus, estava no paraíso, num lugar maravilhoso. E ela ouve a serpente. A partir do momento em que ela ouve a pessoa errada, porque tudo que você ouve determina o que você fala, tudo que você fala determina o que você vive. O que entra em você determina o que sai de você, e o que sai de você forma. Eu falei que a sua palavra ela gera, a sua mente cria. E a partir do momento em que ela ouviu a pessoa errada, ela e Adão é convidada a se retirar do paraíso. Tem muita gente perdendo qualidade de vida, motivação, saúde, finança por ouvir pessoas erradas. Quem você ouve determina o que você faz. A minha pergunta é: quem você tem ouvido? Guarda a resposta. Por que você está dizendo isso, Hipólito? Estou dizendo, terminou uma palestra nossa esses dias. Já vou orar por você. Terminou uma palestra e uma moça chegou e falou assim: Hipólito, posso falar com você? Obrigado. Posso falar com você? Depois não. Você falou umas coisas muito interessantes aí. E eu tive um sonho de abrir um supermercado. Tive um sonho de abrir um supermercado. E esse mercado era o meu sonho. Mas aí o meu tio, ele chegou em mim e falou assim: olha, não faça isso. Não faça isso. Não abra isso. Porque o impulso do Brasil, o impulso aqui. Ele disse o seguinte: quando vamos ali, vamos lá. Ele disse o seguinte: o imposto aqui no Brasil é muito alto, você não vai conseguir pagar funcionários, aqui é muito difícil. E ele falou para ela, o tio dela, sobre muitas coisas que poderiam acontecer. Muitas coisas que poderiam acontecer se ela abrisse o mercado. Então, 250 mil que ela ganhou de uma empresa na justiça, ela poderia fazer outra coisa. E ela disse para mim: então, eu estou pensando em fazer outra coisa. Eu falei: mas o seu sonho qual era? O mercado. Eu falei: tá, o seu tio de mercado? Ela disse: não. O seu tio de aquele mercado? Eu disse: sim. O seu tio então vendeu o mercado dele? Ainda bem não. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: é que ele tinha dois e faliu os dois mercados. Eu falei: tá, só me ajuda a entender uma coisa. Ela disse: o quê? Eu falei: você tinha o sonho de ter um mercado? Ela disse: sim. Eu falei: então você está me dizendo que você ouviu uma pessoa falida? É isso? Ela olhou para mim e falou: não, é meu tio. Eu falei: isso? Você tem um sonho, você contou um sonho para alguém que faliu no sonho que você teve. Eu falei: querida, sabe quem você tem que procurar? O gerente do Carrefour, do Extra, de quem está tendo sucesso no seu sonho. E não quem faliu, quem quebrou o teu sonho. Você tem que procurar pessoas que estão em cima, não pessoas que estão embaixo. Quem você ouve determina o que você fala e o que você faz. Eu disse a ela: por favor, entenda, compreenda. Você é resultado de quem você está ouvindo. Vá procurar um gerente de lojas do mercado gigantesco da sua cidade. Se Deus colocou esse sonho no teu coração, é porque ele já existe. Aleluia! Ele já existe. Então vá, procure a pessoa certa. Cuidado com quem você ouve. Ainda até brinquei com ela. Eu disse: olha, é a mesma coisa de você chegar no Fábio Júnior e falar: me dá um conselho de casamento. Eu falo: Júnior, não tem como. Eu falei: é a mesma coisa. Tem pessoas que depois se separam, vão procurar pessoas divorciadas para se aconselhar. Que tipo de conselho você acha que ela vai dar? Tem pessoas que não vivem bem numa área da vida dela. Quebrou, faliu. Como aconteceu com esse homem, o tio dela, que estava vivendo muito depressivo. E aí essa pessoa que quebrou vai procurar outra pessoa que faliu, quebrou também. Quem você ouve determina o que você vive. Escute, eu ouvi muito tempo pessoas erradas. De Deus. Pessoas que tinham a vida, escute o que eu vou dizer, no altar. E está tudo certo, mas elas não tinham princípios na terra. E estava tudo errado. O que Deus está querendo dizer a você é que este ano não acabou. Glória a Deus.
E a orientação que você recebe de Deus através da palavra vai mudar completamente, antes de final esse ano, algumas coisas na sua vida. Eu creio nessa palavra que eu vivo isso, meus irmãos. Eu vivo isso. Ousadia e coragem. A Bíblia fala que são 7 espíritos de Deus. E um deles é ousadia e coragem. Você precisa chamar a existência desses espíritos que estão aí em você. O espírito vai fazer acontecer. Vai acontecer coisas grandes na sua saúde. Aleluia. Vai acontecer coisas grandes no seu ministério. Eu creio nisso. Na sua vida pessoal, na sua família. Você está prestes a viver uma virada gigantesca na sua vida. Glória a Deus, tem pessoas que recebem. E todas as pessoas que na terra estão ligadas no céu. É isso mesmo. Nós não podemos viver uma vida, desculpe o que eu vou falar agora, viver uma vida de fachada em volta da igreja. É o que eu vivia. Desculpa a expressão. Pastor Jorge Linhares falou sobre o espírito de ousadia e coragem. Ele contou algo muito interessante. Você tem sonho? Ele disse que o pastor dele foi abrir uma congregação no bairro e chegou na loja de música do bairro e falou: eu estou abrindo uma congregação, sou pastor da igreja Batista de Getsemane e eu preciso de um violão para a minha nova congregação. E o vendedor disse: está aqui o violão. Ele trouxe o violão, o valor era excelente. Ele falou assim: olha, eu preciso de um pouco mais barato. Ele falou: ok, só um minutinho. Foi lá e pegou um outro. Ele falou assim: olha, quanto tanto? Um pouquinho mais barato. Aí o vendedor foi meio triste, voltou com o violão meio estranho e falou para ele: olha, tem esse aqui, mas esse não é de boa qualidade. Ele falou: quanto é? Tanto. Você faz ela? Aí ele falou: faz ela? Sim. O senhor é para a igreja, ele faz ela. E aí aqueles falaram: só um minutinho, vamos pegar a ficha. E foi lá. Enquanto ele foi lá, chega ao lado dele um senhor negro, alto, forte, todo de branco, cheio de balacobaco, um monte de coisa na cabeça, bateu no balcão e falou: cadê o vendedor dessa loja? Aí veio outro vendedor. O vendedor chegou: pois não, senhor? Falou: tudo bem? Eu preciso de 5 tumbadoras, as melhores tumbadoras que você tem aí. Hoje é a inauguração do meu centro de umbanda aqui do bairro, eu preciso do melhor. O pastor olhou para aquilo, o Espírito Santo dentro dele falou: e aí? O vendedor veio, o pastor olhou para ele e falou assim: cadê o melhor violão? O vendedor falou assim: não, mas eu não quero, é o melhor. Tá bom, pastor, foi lá buscar o melhor. E como o senhor vai pagar? Eu vou dar a entrada na próxima semana e o restante daqui a 3 semanas. Acho que não. Diga comigo: ousadia e coragem. Jesus disse que Ele vai dar de acordo com as suas necessidades. Se você está criando uma necessidade esquisita, é por sua conta. Se a sua necessidade é pagar uma coisa esquisita, você que criou isso. Porque você acreditou que era aquilo que Deus tinha para você. Igual meu pai, era aquele pé de bote esquisito. Vivia se empurrando e passando vergonha. Ele acreditava que era aquilo. De acordo com a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? Coisa boa ou ruim? É você que determina isso. Aí talvez você está pensando aí: esse pastor ele deve ser aqui, pastor da prosperidade. Meu irmão, eu não sou da pobreza da miséria. Eu te garanto. Não é teologia da prosperidade. Não. Está aqui, ó. Tudo que eu vou falar para você está aqui dentro. Tudo que eu. Hoje, Deus me colocou em 7 lugares especiais, financeiramente falando. Deus tem dado uma vida de qualidade a mim, à minha casa, aos meus amigos, pessoas que têm passado por mim. Eu tenho visto coisas extraordinárias acontecer e nada é mágica, tudo é princípio, nada é mágica, tudo é. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza. Então Deus, quando criou um homem, Ele colocou no melhor lugar do mundo. E ali, naquele melhor lugar, Ele falou: agora eu quero que vocês cultivem e cuidem. Foi uma ordem, querido. Viver melhor, escute o que eu vou dizer, é uma ordem, não é uma opinião de Deus. Aí no meio do caminho o homem se perde. Faz o quê? Passam os profetas, passa todo mundo. Aí numa reunião no céu, há 430 anos de silêncio. Deus não fala com o homem. Há uma confusão na igreja evangélica brasileira, que nós não podemos exceder o nível de evangelização. Estamos presos e não podemos ganhar mais almas. Como assim, Hipólito? Por causa da ignorância, a falta de sabedoria e conhecimento que infelizmente nossos pastores lá atrás não nos ensinaram de uma maneira interessante que viéssemos a ter para que o reino de Deus fosse estabelecido aqui. Como, Hipólito? Exemplo, essa pregação de hoje poderia estar passando agora em rede nacional de televisão. Não tem que mudar.
está passando agora em rede nacional de TV? O que falta? Para colocar lá na TV, o que falta? Alguém tem ideia? Ele tem de falar, né? É dinheiro mesmo. Olha o outro aí, fala, falta dinheiro. Por isso que não dá para casar. Só isso. Você poderia estar enviando ofertas para missões na África, no Nordeste do Brasil, ajudando missionários, pastores. E por que não consegue? Porque não tem dinheiro. Uma moça no Paraná tinha um programa de TV, e a moça chegou em mim na hora de pagar a pizza. Ela falou assim: ah, você é aquele cara que faz dinheiro na televisão? Eu falei, sim. Você não gosta muito de você. Eu falei, oxe, eu vou para baixo. Eu falei, por quê? Você fala muito de dinheiro. Eu falei, você não precisa de dinheiro? Eu preciso. Eu falei, você sabe por que eu falo de dinheiro? Ela falou assim: você fala muito de dinheiro. Eu falei, tudo bem. Aí ela foi, depois trouxe a conta, eu olhei para ela e falei, escuta, por um acaso, você já viu propaganda de TV na África, de ONGs, que ajudam crianças que estão passando sede, desidratada, passando fome lá na África? Aí eu já vi que dó, né? Eu falei, você ajudou por quanto? Ela disse, não, eu nunca ajudei. Por quê? Infelizmente eu não posso, eu não tenho condições. Era só isso que eu queria saber. Aí ela tirou, eu só quero comprovante, eu quero. Mas ela me perguntou, eu entendi. Eu falei assim, não estou falando sobre você. Porque quando você pensa só em você, vem o primeiro temporal, você ajuda. Mas se você está enraizado em abençoar pessoas, o temporal traz junto pessoas para abençoar você. Oh, aleluia. Não é sobre você, não é sobre bens materiais para você, não é você viver carnal. Não é isso. Isso vai ser o resultado da abundância que você vai viver. Mas é o reino de Deus na terra. Aleluia. A igreja tem perdido muito, irmãos. Muito por causa disso. A nossa mente está tapada para algumas coisas. Infelizmente, por causa de várias pessoas que usaram de forma errada a palavra de Deus nessa área. E eu não entendia isso. Escute o que eu vou dizer para você. Sabe quantas horas eu trabalho por dia? O dia que eu trabalho? Que isso, glória. Que Deus tem para nós. Escute. Trabalhar menos. Repita comigo. Trabalhar menos. Ganhar mais. Ter tempo para curtir as coisas boas da vida. Investir no reino de Deus. E fazer acontecer. Aqui na terra. Glória a Deus. Eu sei que você está achando estranho essa palavra. Tem gente que está olhando assim. Por quê? Porque nós estamos acostumados com isso. As suas emoções têm dominado você como dominava ele. Era contratado, chorava, mandava embora, chorava também. Começou a namorar, chorava. Terminou, chorava também. Entra na igreja, feliz da vida. Mas, infelizmente, escute. Às vezes, dentro da igreja, você entra feliz. Só que quando chega aqui dentro, abro aspas, aqui não, irmão. Lá fora, em outros lugares, fecho aspas. A pessoa, ao invés de sair feliz, ela sai mais triste. Por quê? Canções depressivas. Canções de tristeza, que fala de lamúria, de luta o tempo todo, de guerra o tempo todo. Escute o que eu vou dizer. A maior batalha Jesus já venceu na cruz do Calvário. Pensa numa pessoa que vivia o tempo todo parecendo um dia de ponte aí fora com o diabo. Era ele. Sim, irmão. De guerra espiritual, entendia, não entende? Só que eu levava isso. Para mim era só isso que existia. Isso não é nada. Isso é, Jesus, a vitória na cruz parece que não significou nada. Porque eu saí para fora. Tem capeta naquela mulher. Olha aquela mulher. Tudo para mim é um diabo. Tudo é um diabo. Diga comigo, Deus já venceu. Eu só preciso manter a vitória. Aleluia. Você vai ter que manter essa vitória. Aleluia. Pode aplaudir o Espírito Santo. Ele já venceu, meu irmão. Agora, você tem que andar aí com cara de vencedor. E vencedor não esquece você tudo. Escute o que eu vou dizer a você. Nós vamos encerrar. Nós vamos orar por você antes. Preciso orar por você antes. Pega a sua mão direita, coloca no teu coração e olha para mim. Fecha os olhos.
Eu sei que é automático, né? Na igreja, quando coloca a mão no coração, a cabecinha abaixo, já parece que é automático. Né? Olha aqui. Quando Deus nos instruiu a viver aqui na terra, obedecendo os princípios e propósitos de Jesus, eu comecei a imaginar que iria demorar muito tempo para eu começar a viver o que ela está falando que eu posso viver. Aí eu descobri que não. Que no momento em que eu falo com Deus e começo a obedecer esses princípios da terra, eu já começo a usufruir deles. Deus nunca te deu nada à prestação. Tudo que Deus te dá é à vista. Porque na cruz do Calvário ele gritou: está consumado, está pago, está tudo certo. Só que as nossas orações são a prestação. Vamos orar. Nossas orações são a prestação. Às vezes você fala: Deus, daqui 10 anos eu quero ter o meu apartamento. Daqui 10 anos eu quero enviar pessoas para Antônia. Senhor, daqui 5 anos o Senhor. A Bíblia diz que Daniel, durante 21 dias, ele fez um propósito com Deus. Olha que interessante. Deus leva a sério o que você fala. Muito. Aí quando o anjo trouxe a resposta, o anjo trouxe uma resposta interessante. Se você prestar atenção na resposta dele, você vai começar a orar diferente para algumas coisas. Daniel, desde o primeiro dia em que você dobrou os joelhos para falar sobre este propósito, eu fui enviado. Interessante, né? Primeiro dia, eu já fui enviado. Eu fico imaginando a astúcia de Daniel. Tão longe assim. Por que não veio? Não, deixa eu explicar. Durante 21 dias, houve uma luta para que eu não pudesse trazer a resposta para você. Eu fiquei lutando. Só que quando deu o 21º dia, era o dia que você fez o propósito, eu chamei o outro anjo para vir, então agora tem que levar, porque é 21 dias. Tem alguém que está pegando isso. Você não falou no outro dia, você falou 21 dias. E Deus leva a sério o que você fala. Deus daqui 10 anos. Não tem problema nenhum. Você. E pode, eu posso mudar a minha oração? Sim. Só que aí vem a segunda parte aqui. Aquilo que você pede em tempo imediato, você tem que estar preparado para quando chegar, você aproveitar. É, Deus. O tempo de preparação determina o tempo de conquista. Jesus fez o que fez em 3 anos e meio, porque se preparou durante 30 anos para o ministério de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele resolveu tudo que ele tinha que resolver na terra e foi para o céu. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Se prepara para aquilo que você quer. Aleluia, Deus. Deus é organizado. Ele não vai te dar. E se ele te der, quem vai passar vergonha vai ser ele, não você. Porque ele é teu pai. Então escute. Ele está preparado. Para preparar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta. Quem acredita que Deus está preparando algo melhor para você? Levanta a mão. Vou te frustrar. Vou te frustrar. Salmo 139. Antes que você fosse desenhado dentro do ventre da sua mãe, todos os seus dias já estavam sendo escritos no livro da vida. Começo, meio e fim. Deus não está preparando nada para você aqui na terra. Já está tudo preparado. É você que tem que se preparar para aquilo que Ele já preparou para você. É diferente. É diferente. Vamos orar? Oh, aleluia. Escute. Amanhã eu vou trazer para você sobre santificação e consagração. O segredo da riqueza. E quando eu falo riqueza, não pense apenas em dinheiro e posses. Riqueza, eu estou falando de saúde, qualidade, inteligência. O segredo da riqueza dos judeus. Glória a Deus. Por que eles crescem tanto? Por que eles possuem tanto? Oh, quem foi em Israel sabe do que eu estou falando. Quando chegamos ali, um amigo nosso teve uma pequena dor de cabeça, enxaqueca mesmo, e fomos atrás de uma farmácia. Eu falei: Israel precisa evoluir, porque não tem muita farmácia.
E eu fiquei andando para lá e para cá, e até que chegou o guia e falou: entra no táxi, porque a próxima farmácia está muito longe daqui. Entrando no táxi, eu fiquei meio toreando, depois voltou, e eu perguntei para o pastor. Eu falei assim: a Sade me diz uma coisa, por que não tem muita farmácia aqui? Ele deu uma risada, falou assim: nós não ficamos doentes. Eu falei: como? Dificilmente nós ficamos doentes. Eu falei: por quê? Porque nós pagamos voto de santificação pela nossa saúde. Deus não permite que chegue até nós, porque Jesus já levou tudo isso. E eu pensando que a minha cidade era evoluída, porque cada esquina tem uma farmácia. E não bastando isso, lá na minha casa, se você abrir uma prateleira, tem outra farmácia. E a gente vê que eles não ficam doentes. Mas o que eles fazem? Podemos fazer? Claro. Eu fiz isso. Minha filha fez isso. Nós fazemos isso. E desde então, glória, é bom demais ter saúde como eu quero, né, irmão? Aleluia. E por que onde eles chegam com a Maria, eles mudam aquele lugar? Vou mostrar para você. Por que a Laura, em 3 anos, olha minha filha, em 3 anos e meio, ela fez tudo que ela tinha que fazer. Em menos de 1 ano e meio, ela construiu aquilo que era sonho dela, que poderia demorar entre 10, 15 anos com a mentalidade humana. Mas quando a mentalidade do céu desce aqui a sua mente, meu irmão, muda tudo. Aleluia. Tudo. Não foi por acaso, em 3 anos e meio, Jesus fez tudo que ele tinha que fazer. Não foi por acaso. Ele estava preparado para aquilo que queria. Aleluia. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre como você pode mudar o rumo da história da sua descendência daqui para frente. O que eu vou dar a você amanhã está no livro da Constituição. Não é um livro de religião, está aqui. Por favor, traga a caneta, bloco de anotações. Posso pedir mais? Traga alguém que está te devendo. Traz. Alguém que está falido, quebrado. Alguém que está doente, câncer. Doenças que a medicina falou não tem como mais. Hipólito, está fazendo uma campanha? Não, fazendo uma conferência. Conferência para você conferir o livro da Constituição que nós estamos falando aqui. Você vai estudar sobre isso. Quando Deus me levantou para ministrar sobre isso, algumas pessoas falaram assim: será que funciona? Eu falei: faça na sua vida. Depois que funcionar, você pode falar para os outros. O apóstolo conheceu o bispo Claudinho, o apóstolo Claudinho, onde nós realizamos há 4 anos e meio atrás o trabalho. O bispo que vai estar comigo aqui amanhã, Moisés Mohamed, que é árabe, e pode também confirmar o que eu vou falar para você amanhã com respeito aos judeus e aos árabes. São os 2 filhos agora, Ismael e Isaac. Mas por favor, venha desprendido amanhã. Venha direto do trabalho, venha. Porque o que você vai ouvir, estou te garantindo, pode mudar a tua história de vida. Amém. Glória, isso mesmo. Pode vir. Vem e anote tudo. Eu vou falar para você, mercado corporativo, como você pode crescer nessa área? Para você ser bênção, abençoar o reino e ser bênção na sua família e abençoar muitas pessoas. Porque foi para isso que Deus chamou. Aleluia. Não importa a sua idade. Vou contar o testemunho agora da Maria José, que está lá, ao lado do metrô Santana. Casa de Pastel, uma senhora de 61 anos de idade, quando ela ouviu a mensagem, com 63 anos, 61, ela ganhava R$1.380 por mês de aposentadoria. 1.380. Ela ouviu essa palavra, colocou em prática os princípios que nós colocamos aqui, entregamos. Porque aqui nós, escute como eu vou falar para você. Nós simplesmente ensinamos. Agora, eu não sei quem tem que colocar em prática ou não. O problema é seu de resolver o seu problema. A dona Maria José está lá. Ela tem uma franquia da Casa de Pastel hoje. Ela abençoou muitas pessoas. Muitas pessoas. Quer ver o nível de inteligência e faculdade dela? Ela assina o nome com o dedão, porque ela não sabe assinar. Poxa, o que ela fez? Vem amanhã. Nós vamos continuar isso aqui mais 2 dias. São 3 dias o total. Traga alguém com você em nome de Jesus. Quer mudança de vida? Coloca a mão no teu coração. Ó, agora você vai colocar a mão em vídeo, olhar para baixo e olhar para cima. Isso. Se você puder endireitar o seu corpo, aí estufar um pouquinho, para que pode. Porque quando você recebe algo de Deus, audaciosamente, com coragem, você tem que estar disposto a falar: eu vou fazer o que eu tenho que fazer para viver o que eu tenho que viver.
Repita após mim. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, o livro da Constituição mostra que o Senhor nos colocou no melhor lugar do planeta por ouvirmos pessoas erradas. Nossa descendência passada foi mandada embora de lá. Mas hoje, eu com as chaves retorno ao lugar que o Senhor me criou. Primeiro com a minha mente. Primeiro com o meu intelecto. Primeiro com sabedoria. E depois, meu Pai, na realidade. Essa noite é a última noite de escassez da minha vida. Diga saúde, inteligência, equilíbrio, direcionamento. Eu recebo esta noite através da tua palavra. Diga espírito de ousadia e coragem. Venha sobre mim. Venha sobre mim. Esta semana eu declaro durante todo este ano que é a melhor semana do ano até aqui. Em nome de Jesus, eu determino isso. Os que crê, digam amém. Aplauda o Espírito Santo forte. Adore ele com a sua voz. Oh, expresse a sua alegria a ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Eu tenho 3 livros aqui que podem orientar e ajudar você. Se você deseja uma mudança de mente, depois você me procura aqui, tá bom? Network em 1 semana, relacionamentos que vão levar você a um novo nível de vida, super memória, como memorizar nomes de pessoas, lugares. E esse aqui, mentes extraordinárias, como desenvolver o potencial do seu cérebro em menos de 2 semanas. Daqui, os 3 estão ali depois você me procura. Apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado e Deus honre a sua vida, a sua casa, a sua família. Amanhã estaremos de volta aqui.